mais uma vez, estamos aqui para fazer o melhor para que o melhor possa se fazer, não é mesmo? Que nós possamos estar com os nossos pensamentos voltados sempre ao entendimento. Que o entendimento é a única coisa que faz com que nós nos sintamos felizes. Mesmo sabendo que os momentos de felicidade que temos hoje não é a felicidade real. Muitas vezes até confundimos momentos de alegria com felicidade. Hoje eu estou tão feliz, mas na verdade eu estou alegre. E a alegria é passageira, mas a felicidade não. Felicidade é uma constância. Quem se diz feliz, não há nada que possa aborrecê-lo. Não há nada que possa desequilibrá-lo, porque ele tem a plenitude dos sentimentos. Embora ainda falte muito na nossa caminhada para chegarmos a isso, nós temos os rudimentos de felicidade. E esses rudimentos de felicidade são justamente os adendos que nós temos para conseguirmos conquistar objetivos todos os dias, quer seja na via pública, dentro do nosso lar, no ambiente público, um diálogo com alguém na via pública também, na discussão com um colega no ambiente de trabalho, porque ainda não temos a plenitude dos sentimentos. E dentre tudo isso, existe algo que nos deixa incapaz de conseguir conquistar as coisas. Jesus, certa vez, menciona que nós deveríamos reconciliar-nos com os nossos inimigos enquanto caminhávamos com eles sobre a terra, porque depois, logicamente, de desencarnarmos, as coisas ficam mais difíceis. Nós sabemos que o nosso instinto de preservação do organismo, para mantermos a vida, são impulsos que nós temos, instintos que nós trazemos para a nossa proteção da vida. Isso serve muito mais aos animais do que a nós, porque a nossa grande proteção de vida não pode ser os nossos instintos, tem que ser a nossa essência. A nossa essência de vida, ou seja, o que nos alimenta para que nós possamos a cada dia querer viver mais. Não é porque tem alguém belo, bonito na sua vida, não é porque você tem um bom emprego, não é porque você tem sonhos quiméricos em que você deseja alcançar cada vez mais objetivos e conquistas materiais, a satisfação material, por nunca lhe faltar o alimento. Não é isso que nos traz felicidade. Não é a falta do alimento que nos faz infelizes. É nós não sabermos nos alimentar. O que faz a nossa infelicidade não é aquilo que não temos, ou as nossas atitudes ásperas, não. O que nos faz infelizes é não compreender porque nós temos essas atitudes ásperas, porque nós temos atitudes tão pequenas diante das coisas que desejamos. Por que é que choramos tanto nas nossas orações, muitas vezes, desejosos de alcançar um momento? Choramos, muitas vezes, um sentimento piegas. Choramos porque queremos que sejamos vistos pela espiritualidade, ou assim por Jesus, ou por Deus nosso Pai Todo-Poderoso. E não entendemos sequer quem é, na verdade, Jesus, ou quem é a espiritualidade, como a gente sempre acaba falando a respeito disso. Nós, como reencarnacionistas, sabemos que o espírito, após deixar a vida material, ele não é mais um homem, não é mais uma mulher. Ele não é mais uma criança, ele não é mais um velho, ele é a inteligência que vai passar por um novo processo de aprendizado, de recapitulação, reencarnatório, para depois poder estar de volta novamente no mesmo orbe, ou num orbe diferente, mas para vivenciar outras experiências para o seu crescimento íntimo, para o seu crescimento. Então, em todas as nossas decisões, não há influência de ninguém. Nós somos sozinhos, ainda que haja espiritualidade agindo sobre nós, nos comandando, porque ainda somos permissíveis a esse comando, porque não podemos andar sozinhos. Mas sabemos que, mesmo assim, nós temos o livre-arbítrio, o direito de escolha. E dentro desse direito de escolhas estamos nós aqui hoje com um tema: a doença e a cura. Doença.
aquele que o instinto nosso de sobrevivência tenta lutar todos os dias para que não fiquemos doentes, mesmo sabendo que vamos estar doentes um dia, mesmo sabendo que vamos desencarnar. Todos que estamos aqui, não há um, assim como toda a espiritualidade que está aqui também vai ter que reencarnar e passar pelas experiências semelhantes à nossa ou outras mais difíceis, mas também ouvem-nos para que possam adquirir essa mesma força que nós buscamos dentro dos estudos do Evangelho, dentro das nossas observações do dia a dia, para que nós possamos sentir força e alimentar-nos de alegria para podermos ganhar mais um dia. Temos uma grande dificuldade em sobreviver diante não das coisas da vida, mas diante de nós mesmos. Ou seja, o que vão pensar de mim se me virem fazendo isso? Nossa, se eu entrar num restaurante e eu fazer uma oração, fechar meus olhos, alguém vai olhar e vai me criticar. Se eu vou almoçar com um amigo, ele vai observar e vai dizer, nossa, ele é crente, ele é evangélico, ele é católico, por que ele faz isso? Né? Eu não acredito nisso. Por isso que não devemos esbravejar. Por isso que não devemos estar falando. Nós devemos estar sentindo que as decisões são nossas. E tudo que nós podemos fazer em direção ao outro, até mesmo nossos filhos, é a exemplificação. Sabemos pelas orientações espirituais que quando nasce a criança podemos orientá-la e tolhi-la muitas vezes até próximos aos 7 anos, depois não mais. Só podemos ser exemplos. Por que batemos? Porque perdemos o diálogo e queremos que ela aprenda quer por sim, quer por não. Por que nós ficamos doentes? Porque não aceitamos a vida como a vida realmente é, eu e vocês. Como um plano de saúde, aquilo que todo mundo precisa ter, mas ninguém quer usar. Mas temos que ter para ajudar a cuidar do corpo. Agora, cuidar do corpo para quê? Com que função eu tenho que cuidar do meu corpo? Não fazê-lo um alambique. Quando nós fazemos, e é cultural, nós nos alimentarmos ou sairmos no final de semana, ou na reunião com os amigos, tomarmos a nossa cerveja, tomarmos o nosso vinho, tomar outros como uísque, e assim sucessivamente. Ou fazer uma comida para comer no final de semana, onde nós colocamos para dentro do organismo muito mais alimento do que o organismo tem necessidade. Então, somos glutões ainda também, além disso. E temos medo de ficar doentes e temos um plano de saúde. E não queremos usar. E todos os dias nós fazemos questão de abusar da nossa alimentação, sabendo que aquilo vai provocar um dano, mas acontece com todo mundo, menos comigo. Até um dia, aconteceu alguma coisa, uma fisgadinha, uma dura aqui, uma dura ali, é o cigarrinho daqui ou qualquer outra coisa dali. Lembrando que quando a gente fala sobre isso, a gente não condena e nem deve condenar ninguém que fume, ninguém que beba, ninguém que se drogue. A gente não condena o drogado ou quem utiliza os artifícios. A gente condena é o vício, não o viciado. Por quê? Porque é doença. Tudo que satisfaz ao organismo, não sendo de forma natural, nos deixa doentes. Nós vivemos nessa compulsão social de viver que em determinada época nós temos que ter determinado tipo de comportamento. Nós seguimos uma manada. Não sei se foi para vocês, estamos a respeito de uma região nas savanas africanas, onde uma manada imensa de antílopes precisa atravessar um grande rio. E esse rio possui bastante crocodilos, muitos crocodilos. E eles sabem, pelo instinto animal, que sempre que alguma coisa acontece, aquilo é o óbvio. E eles ficam à espreita nos rios, imensos animais. 4, 5, 6 metros. E aquela manada de 200, 300, 400 antílopes precisa atravessar aquele rio, porque eles vão em busca da relva mais fresca do outro lado. Porque está chegando o verão escaldante e eles vão sempre ao contrário. E agora, como faz a preservação da vida para isso? Eles se lançam naquelas águas e aqueles animais vão em cima e os devoram. A maioria deles é devorada, ou grande parte deles é devorada ali. E os outros continuam naquele frenesi, seguem e vão avançando para dentro do rio, e os animais vão avançando, são muitos, e devoram muitos deles.
Por fim, quando eles já estão cheios, eles não se alimentam mais. E os outros animais conseguem atravessar o rio. O sacrifício em benefício dos outros. A preservação da espécie. Voltando para nós, seres humanos, o que nós fazemos? Nós não nos sacrificamos em determinados pontos para a preservação da espécie. Mas queremos nos sacrificar para aquilo que achamos benefício do nosso organismo físico ou da nossa alegria, que falamos logo no começo, dizendo que confundimos alegria com felicidade. Felicidade no Natal, onde colocamos em cima da nossa mesa o nosso semelhante, com a maçãzinha enfiada na boca, ou recheado, ou qualquer coisa semelhante. E nós comemoramos comendo os cadáveres. Não tem outro nome, são cadáveres. Mas nós não conseguimos enxergar isso porque estamos muito distantes ainda. E sentimos a necessidade de nos alimentarmos da carne dos nossos semelhantes. Por que eu digo semelhante? Porque todos somos criação. Nós temos essa necessidade, alguns de nós dizem, os animais estão aí para isso mesmo. Não estão, não. Nós é que vimos isso, e a espécie precisa se desenvolver, e nós precisamos passar por tudo isso até conseguirmos atingir o equilíbrio de vermos que nós não temos a menor necessidade disso. Que dentro da cadeia alimentar tem que seguir o seu ciclo natural, mas nós somos os homens. Nós somos a espécie dominante, não raça. O ser humano não é raça, é espécie. Raça é a diversidade de seres humanos que possuem a Terra. Então o nosso comportamento precisa melhorar. Eu vou conseguir abdicar disso? Não, mas tudo é um processo. E você não é condenado por isso. A intenção é que conta. Então, ao nos alimentarmos, ao ingerirmos álcool, ao ingerirmos o tabaco, ao nos drogarmos com barbitúricos ou outras coisas, é a pergunta de Jesus para nós: diante de tudo que fizeres, o que buscais? O que eu busco fazendo isso? Eu busco me alimentar. Mas isso está tão bom, eu vou tirar mais um pedaço lá. E a gente tira mais um pedaço, porque a satisfação com que aquilo nos dá, aquilo que o organismo despeja dos hormônios nos dando satisfação, fazendo com que nós nos alimentemos mais e nos sintamos bem fortes para prosseguir, nós nos confundimos, nós nos drogamos com aquilo tudo. E achamos que isso é um padrão de alegria, de felicidade. Mas existe alguém que não tem. E esse alguém, quando bate a nossa porta, pedindo um prato de comida, e nós olhamos as vasilhas e estão emborcadas, olha, eu não tenho, né? Você vai lá no Lar Francisco, lá que eles têm comida lá para você, vai lá na Casa do Caminho, né? E o nosso pensamento é incapaz, nesse momento, de voltar e dizer: nossa, Deus não erra de endereço. Se veio até a mim, é porque eu preciso fazer alguma coisa. Assim, quando acontece alguma coisa em nossa vida, não, isso aconteceu porque tinha que ser. Deus sabe o que faz. Mas nesse momento nós não pensamos nisso. Deus sabe o que faz, mandou essa pessoa ali para ela ser negada por você, né? Ou melhor, por nós. Não, ele mandou ela ali, ou ela foi levada até ali para que nós façamos a comida para ela. E com isso nós não vamos viver contrariados em nosso íntimo, porque nós possuímos em nosso corpo. Vamos dividir em 3 partes. Vamos dividir no corpo espiritual, o corpo perispiritual, como duplo etéreo, e o corpo físico. E a doença eclode aonde? Ela eclode no corpo físico. É nele que aparecem os tumores. É nele que aparecem os cânceres, as sífilis. É nele que aparece onde os vírus atacam. É nele que aparecem as feridas e outras coisas mais que faz com que nós sintamos tão deprimidos e deprimentes. Olhamos um semelhante, às vezes, na rua, com feridas terríveis, e a gente passa: meu Deus, abençoa ele. Nós temos que abençoá-lo, porque Deus já o abençoa. Qual é a bênção que Deus deu a ele para estar vivendo aquela vida dolorida? A doença e a cura. A doença é a cura. Não a cura que é a doença. A cura que nós colocamos para dentro de nós, achando que nós devemos nos servir primeiro aos nossos, depois dos outros. Essa cura faz a nossa doença. Para depois, quando renascemos com um problema, quando nós ajudamos o semelhante, quando ele estava necessitado, nós, com isso em nosso pensamento espiritual, lá no âmago do ser, nós como espíritos, cometemos um erro aí
E esse erro desarticula toda a nossa organização perispiritual, nas suas células perispiríticas todas. Provocamos um determinado dano em determinado tipo de tecido perispiritual. E do tecido perispiritual, quando nós desencarnamos, vamos estar com a mesma aparência que estamos agora, salvaguardando os casos dos espíritos mais elevados ou outros que estão em situações deprimentes, perdidos na maldade, na ignorância, onde podem desencarnar, e quanto mais ódio nós sentimos, mais deformado e animalizado fica o nosso campo perispiritual, e nós vamos ter uma aparência realmente animalesca. Isso não é para assustar, isso é para que nós entendamos que não existe efeito sem causa, e que não existe causa que não vá gerar um efeito. Então, quando nós contrariamos a nossa própria essência com a atitude que temos todos os dias, umas boas e outras ruins, desarticulamos essas propriedades e aí provocamos em determinado ponto nosso o chamamento à enfermidade. E a enfermidade vem para quê? Para nos chamar a atenção ao momento do refazimento. Mas não, entramos em desespero e vamos no médico A, no médico B, no médico C, no médico D, a N médicos para que nós alcancemos a cura. Utilizamos a homeopatia, alopatia, espiritopatia e macumbopatia e vamos em tudo quanto é lugar. O que a gente quer é se ver livre da doença, sem em nenhum momento a gente pensar, como nós falamos, o Senhor sabe o que faz, se está ali é porque Ele permitiu que está ali. Ter essa resignação e lutar entre o instinto que quer viver, de sobrevivência, que quer viver, e a gente compreender que está sofrendo, que pode desencarnar por causa daquilo ali, com a atitude, né? As promessas estão aqui. Se eu ficar bom disso, Senhor, eu vou lá em Aparecida do Norte e coloco, minha perna está com uma ferida, eu coloco uma perna de cera lá. Se acontecer isso comigo na minha cabeça, eu estou com um problema na minha cabeça, eu tenho um tumor no cérebro, eu tenho uma enfermidade, eu coloco lá um orelho de cera, uma cabeça de cera, ou eu vou em tal lugar, ou eu vou até Rita Azul com uma pedra na cabeça, como já falamos a respeito disso, ou eu vou subir esse Catarina da Penha de joelho, ou plantando bananeira, não importa. É muito mais fácil para nós macerarmos o corpo com isso, ou querer negociar, assim como os vendilhões na época de Jesus, quando já ouvimos em sermões na igreja, nos templos, em outros centros, a respeito de Jesus havia expulsado os vendilhões do templo, onde tinha a questão do bode expiatório, ou seja, levavam animais para serem sacrificados no templo, para que aquele sacrifício pudesse suprir as necessidades da pessoa viver livre do pecado que ela cometeu. Um pequeno pecado leva um pombinho, um passarinho. Quanto maior o pecado, maior era o animal que levava. E quanto é maior o nosso pecado, os nossos erros, o nosso medo da morte, maior é a nossa promessa, sabendo que não vamos cumprir a promessa. Qual é o maior sacrifício mais agradável a Deus? Está no Evangelho. Temos essa dificuldade de nos sacrificarmos todos os dias para lermos o Evangelho, ou ainda que não leiamos, mas paremos, né, sentados, sem ver televisão, sem nada, e vamos meditar um pouquinho sobre a vida, fazemos as nossas petições a Jesus, a Deus, sem saber se chega até Deus as nossas coisas, a espiritualidade, alguma entidade que já tenha desencarnado, em que nós tenhamos muita afinidade, sabendo que Maria não é mais Maria. Somos reencarnacionistas e sabemos que é o Espírito Maria e não Maria, o Espírito. Por que o desencarne? Sabendo que o Espírito, Jesus, não Jesus, o Espírito. Sabemos que ao desencarnarmos, seremos quem? O Espírito fulano, e não fulano, o Espírito. Kardec pergunta, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, o que é Deus e não quem é, porque quem é seria da personalidade. Alguém pergunta, ele ainda pergunta, podemos dizer que Deus é o infinito? Pergunta equivocada. Como pode afirmar algo que não conhece, dizer que é algo que você também não conhece? Então precisamos de meditações para pensar nas nossas atitudes. Precisamos analisar o que vem a ser doença.
no que vinha realmente a ser cura. O que nós acreditamos, como já falamos diversas vezes em outras colocações a respeito do nosso comportamento, diante daquilo que acreditamos, o que nós temos no nosso corpo, o que nós fazemos com ele. A nossa vida tem provas e expiações. O que são provas? É tudo aquilo que nós escolhemos na espiritualidade para nós vivenciarmos aqui. Que seja uma doença, que seja uma separação, que seja uma perda de alguém, não importa o que seja. Isso porque nós escolhemos vivenciar aquilo. E nós podemos fugir a isso. A prova de vivenciar determinadas situações, de passar dificuldades, passa dificuldades. Porque é para vivenciar, para eliminar determinados obstáculos que não conseguiu vencer anteriormente. Aí chega na hora, desvia, não, aí vai roubar, vai matar, vai estuprar, né? Vai desejar mal ao outro, vai cobiçar as coisas do outro. E a expiação? A expiação é aquilo que queiramos, quer não queiramos, temos que passar por isso. É o que nós podemos chamar de misericórdia, não a prova, porque a prova nós escolhemos. Quando vamos fazer uma prova de um concurso, estamos escolhendo. Ora, estivemos na espiritualidade durante um longo tempo, provavelmente nos anos nossos, vamos dizer que uns 150 a 200 anos, até chegar a outra encarnação, anos da Terra, né? Há casos e casos, então vamos estabelecer uma média de 200 anos. Quando chegamos aqui novamente, o que acontece? Já chegamos preparados, sabendo aquilo lá, o que havíamos feito em determinada época e o que precisamos para vencer aquilo. Mas não penetramos no nosso passado total delituoso, porque nesse passado está toda a nossa história, todas as atrocidades que cometemos também. E aí o que acontece? Aonde nós somos fracos, aonde nós somos fortes. Então eu escolho vencer as coisas de uma maneira que eu possa suportar aquilo. Se você escolher, como está no livro dos Espíritos, se você escolhe a natureza de todas as suas provas, ora, se você é uma criança gulosa, o que você vai escolher para ser quando crescer? Pipoqueiro, doceiro, baleiro, sorveteiro. Você vai escolher tudo aquilo que vier satisfazer o seu ego, a sua necessidade, que você considera o melhor. Mas se você é espiritualizado, você vai escolher aquilo que você sabe que será difícil. Mas o quanto mesmo que você fale, mas você vai ganhar um bom passo ainda treinando aquilo ali. E a espiritualidade, Deus, nosso Pai, vamos dizer assim, o mais alto, sabe exatamente quando escolhemos uma prova, se nós vamos conseguir passar por ela ou se não vamos conseguir. Mas não nos impede de tentar isso. E se nós errarmos, aquele que sofreu por nós errarmos é justamente aquele que vai ter que passar pela expiação através de nós. E a expiação é aquilo que nós não podemos evitar. A expiação é o que nós podemos chamar de misericórdia. Uma criança, o que você faz? Ela pode evitar de levar uma chinelada? Não fez a graça, olha, eu vou te bater, olha, eu vou te bater, olha. Daqui a pouco você pega o chinelo, pega a mão e dá um tapa no bumbum dela. E ela chora. Por que você bateu? Porque você quer o melhor para ela. Por que você está sofrendo tanto? Porque Deus nos quer o melhor. Então, se eu tenho essa consciência, o que é a doença em mim? Se eu acredito num Deus fiel, poderoso, onisciente, onipresente, justo e misericordioso, o que me acontece é justo. Jesus ainda afirma tudo isso quando foi comer na casa dos homens da lei. E ele não lavou as mãos para comer. E eles o criticaram. Ele disse, o que me contamina não é o que entra pela boca, é o que sai. Não é o que eu recebo da espiritualidade durante a minha vida, não é o sofrimento que eu recebo que está me contaminando. É aquilo que eu faço, que eu vou obter uma resposta lá na frente. É isso que me contamina. Então todas as coisas que nós sofremos é justamente o efeito daquilo que nós já fizemos. Quer seja uma simples doença, quer seja uma doença pertinaz. Estamos todos vivendo na Terra o nosso momento de provas e expiações. A Terra vive o seu ciclo hoje num mundo de provas e expiações. Já fomos no mundo primitivo, onde quando nós olhamos as atrocidades que existiam antigamente, barbaridade.
coisas terríveis fazíamos, inenarráveis. Eu contei umas lá no serviço, algumas coisas sobre a história, a leitura sobre isso, não vou mencionar aqui para vocês, para não haver um ambiente que está muito bom assim. Então, são coisas que a gente não tem como descrever de tanta ignorância. E quem são esses que sofreram essas atrocidades? Os judeus que passaram por todas aquelas atrocidades sobre os nazistas. Quem eram os nazistas? Vocês não acreditam em Deus? Então o que aconteceu? Mas isso não é coisa de Deus, não. Isso é coisa do homem. Ora, e Deus vai permitir que um homem faça alguma coisa com o outro sem que passe por esse crivo? Cadê a justiça? O chamamento à justiça tem que vir da nossa razão, não porque o padre falou, porque o orientador espiritual falou, porque o pastor falou, não, tem que vir do nosso entendimento. Nós falamos que o livro dos Espíritos, nada daquilo ali é verdade. O Evangelho também não é, a Bíblia muito menos também não é, se não for a minha. Se for a verdade do outro, querendo entrar na minha consciência e me colocando à disposição de eu fazer tudo aquilo que o outro diz que eu tenho que fazer para eu ganhar o céu. O meu céu é interno, não é externo. Como diz Emmanuel, eu posso fixar a minha mente no inferno mesmo estando no céu. Podemos estar aqui dentro desse ambiente bom, mas a nossa mente doentia, como o nosso assunto, pode estar mentalizando o que nós vamos fazer depois quando sair daqui. Se eu vou estar com alguém especial, se eu vou beber, se eu vou fumar, se eu vou jogar com outra coisa, ou se eu vou discutir, que eu vou na casa de alguém, cobrar não sei o quê, está tudo em nós. Esse é o nosso mundo íntimo, aonde nós não conseguimos ver no outro a coloração da sua aura, para poder sabermos que tipo de pensamento o povoa, que povoa a sua mente. Mas quando desencarnarmos, não. Acabou o corpo material, estamos nus, ou seja, a nossa mente está nua, visível àqueles que têm a visão para ver. Quando olharem para nós, vai saber em que nós somos apegados e vão trabalhar em nós, dependendo da região que nós estivermos, sobre aquilo que nós temos essa enfermidade. Ou seja, aonde eu me encontro e me acho forte, ali está a minha doença, a minha fraqueza. Aonde eu sou fraco, ali está a minha fortaleza. Vamos sair para beber uma rua? Não posso beber. Por que eu vou só? Não bebo não, porque eu passo mal, eu não posso comer isso. Está vendo? Aonde você é forte, é justamente aonde você se sente fraco. Não, vamos sair, vamos beber o mesmo comer, vamos lá. E aí, você consegue? Não, vou te acompanhar. E o orgulho está ali junto. Não, posso beber quando você for, não fico bêbado. E vai bebendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, daqui a pouco a língua está grossa assim dentro da boca, falando e não vê o ridículo que está. Não conseguimos perceber. Porque quando fazemos essa evolução vibracional, se é que eu posso chamar de evolução, né? Quando nós permitimos participar de algo, seja o que for, divino ou decadente, nós somos antena emissora e atraímos para nós aquilo que nós estamos desejando e chega para nós a resposta. E nunca estaremos sozinhos, nem para o bem e nem para o mal, mas estaremos sozinhos nas nossas decisões, no nosso livre arbítrio. Então, enquanto estivermos sofrendo, sabemos que vamos sofrer hoje, amanhã, depois menos, até atingirmos a consciência e sabermos que as nossas orações têm muito mais poder de cura das nossas enfermidades do que nós fazemos ideia. Não podemos deixar, como os antigos, nos deixar levar pela manada e nos lançarmos na vida, justamente nesse rio, que a gente pode chamar da vida, onde existem muitas situações que devoram as nossas vontades, que devoram a nossa saúde, que devoram o nosso pensamento, que devoram a nossa razão. E o que sobra de nós que atravessou é muito pouco. E quando olharmos para trás, é como o filho pródigo. Depois de ter gasto tudo, deseja voltar para a casa do Pai. O que é voltar para a casa do Pai? É nós queremos ter essa ligação com Deus novamente. É o arrependimento, é a vontade de nos modificar. Mas não sabemos que não paramos a meditar, que só estamos voltando para a casa do Pai por causa de quê? Das alegrias que tínhamos com os amigos,
das beberagens que nós fazíamos, das comidas, das coisas todas que nós fazíamos, das alegrias quiméricas ou pseudo-alegrias que nós tínhamos, não. Foi sofrimento. Foi justamente engendrar por caminhos onde apanhamos bastante depois. Você vai passar por ali, você vai sofrer. Certa vez eu vi uma reportagem na televisão, numa rede de televisão, aí um cientista fez a experiência. Ele colocou um alimento num local e colocou um camundongo no outro local. E ele colocou naquela comida, ele colocou só a comida ali. E ele eletrificou a chapa por onde ele ia passar até chegar aquele alimento. E o animalzinho passou e foi lá e comeu o alimento e voltou para o lugarzinho dele. A chapa estava parada ali. Aí ele começou a aumentar a voltagem. Ele ia lá, quando ele sentia que deu um choquezinho, ele corria e apanhava o alimento e retornava para o lugarzinho dele, comida. Daqui a pouco sentia vontade de novo de comer, atravessar cada vida, chega um ponto que ele não quis passar mais. Ele emagreceu ali, mas não ultrapassou mais aquele ponto, porque ele sentiu o perigo, não mais, não tinha nada que o encorajava para poder ir lá buscar aquela comida. Ele sentiu a morte ali naquilo ali. Aí o que ele fez? Ele foi e colocou para o outro camundongo, colocou cocaína na outra. O animal saiu e comeu e retornou. Depois foi de novo e voltou e comeu. E ele aumentando a voltagem, ele foi, quando ele chegava no tijolo, que ele passava ali, ele foi até ele morrer eletrocutado. Não tinha mais a razão. Perdeu a razão de saber que o perigo, porque a vontade dele de se lançar naquele empreendimento era maior do que o instinto dele de sobreviver. É o que nós fazemos. Os nossos empreendimentos, os nossos pensamentos, nós nos lançamos em mundos, em caminhos que são perigosíssimos, mas nós não percebemos, porque ele é doce como mel. Ele é camuflado. E a gente tem atitudes ao mesmo tempo de alegria, a gente tem atitude de ódio que a gente não consegue compreender. Observem no Facebook, por exemplo, que ao mesmo tempo que amigos, colegas, parentes postam lá a imagem de Maria ou de Jesus e falam do amor ao próximo, escrevem, as pessoas são muito egoístas, como se ele não fosse pessoa, né? O ser humano é muito isso, é muito aquilo, como se ele não fosse um ser humano. Como se ele estivesse à parte observando tudo que está acontecendo. É Zeus lá no Olimpo olhando o pessoal lá embaixo. E daqui a pouco há um comentário sobre um político A, um político B, mas descascando. Logo abaixo daquela publicação. O que é isso? Isso é a falta da razão. E diz e mostra que a gente precisa perdoar, mas não perdoa. Nós não perdoamos, não. Senhor, perdoai as nossas ofensas, porque eu não vou perdoar os que me ofendem. Talvez fosse melhor dizermos isso, porque dizer que Senhor, perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos a quem nos foi ofendido. Porque não fazemos isso. E aí sofremos depois, meu Deus, eu oro todos os dias. Você ora como? Ora o quê? E por quê? Para quem? Eu oro pelos meus, que a gente tem que orar por de casa primeiro. Quem falou isso? A nossa casa é a terra, tem que orar por todos. Os que estão em casa não precisam das nossas orações. Isso é uma das verdades que a gente precisa entender, porque já estamos ligados ao coração com eles. E essa doença chamada paixão faz com que a gente faça o quê? Fique com aquele sentimento de proteja meu filho, meu pai, minha mãe, como se Deus não fizesse isso. E ele faz porque Deus é infinitamente justo, misericordioso. Assim como aquele que está sofrendo, quando você se propõe a ajudá-lo, lembre que quando fizeste por um desses pequeninos, é a mim que o fizeste. Jesus, ele representava essa lei de ação e reação, na causa daquilo do bem a você mesmo. Então, quando você faz um bem a alguém, você está fazendo a você. Você está se livrando do parte de orgulho, do egoísmo, dos excessos de vaidade e de outras coisas mais que são filhos desses dois, do orgulho e do egoísmo. Aí nós vamos evitar de desarticular os nossos centros espirituais, porque nós somos o ser pensante.
Não é o corpo que é o pensante. Quem é pensante sou eu, conversando com um amigo. Com a amiga, eu estou falando, ela queria saber algum assunto. Pois é, eu quando falo para você, mas quando eu morrer, o meu espírito vai para onde? Seu espírito não, você. Seu espírito não é uma terceira pessoa. Eu estou falando com você. Nossa, você está falando com quem? Eu estou falando com você, o espírito que está aí hoje nessa personalidade chamada Ana. Você está aí, eu estou falando com você, porque eu estou personificado hoje como Frank. Então eu falo com você, mas sabendo que quando o Frank desencarnar, não retorna mais. Porque esse corpo já te dissolveu, já ganhou a terra, já ganhou o espaço, ou está numa faculdade de coisa aí, o pessoal está rasgando lá, está olhando, está estudando, qualquer coisa semelhante. Eu estou fora dessa, estou fora, não me inclui fora dessa, né? Então, mas como é que vai nascer de novo? Olha, não é em 10 minutos que você vai querer saber a respeito disso. É melhor que você faça as perguntas e a gente vai respondendo isso gradativamente, de que eu entupi coisas em você que você não está preparado para isso. O que importa não é a religião, é o seu instinto de espiritualidade elevado que nós possuímos. Porque a gente reencarna muitas vezes no corpo com determinadas limitações no cérebro para que nós possamos ser aquilo que nós absorvemos antes e não fazer com segunda intenção. Mas se eu soubesse o que eu fiz na vida passada, eu hoje faria muito bem as pessoas sim, com segunda intenção, se livrar do problema. Quando nós fazemos a peça de prova e expiação, se eu soubesse o que eu fiz na outra vida e chegar agora, o que acontece? É como eu pegar a prova, na hora de fazer a prova, professor, o senhor me permite a cola? Eu vou olhar na cola, lá no caderno, nessa questão aqui, tá, raiz quadrada, isso aqui. Cadê? Nem tudo. O aluno quando diz, eu tirei 10, que beleza. Mas isso não quer dizer que sabe, só quer dizer que acertou tudo. Ele pode ter colado aquilo ali. Ou chutado também, tirar 10 não quer dizer que sabe, quer dizer que acertou tudo, tá vendo? Então a gente cometer determinadas coisas na vida, às vezes a gente não tem a observação de ver o que nos cerca. Puxa vida, isso aqui aconteceu, nossa, que bacana, oh meu Deus, muito obrigado, não. Eu não sou fácil não, né? Eu sou mole, não, eu, e depois que se vier, o que eu fiz? Né? Eu não sei o que eu fiz. Faltou nós pensarmos que a doença que nós temos, que desejamos sempre curá-la, nós podemos curá-la, mas entendendo-a, porque aí ela não vai nos machucar. Ainda que choremos com a dor, se tiver a dor, ainda que possamos sofrer um determinado tempo, nós temos a confiança com aqueles cristãos que iam para a arena, sabendo que iam ser queimados, sabendo que iam ser devorados. Muitos gritaram, mas outros não, com as feras e tudo mais, porque tinham a certeza. E quando nós dizemos fé, fé não é algo que nega alguma coisa. Não, Deus é grande, mas quando chega a hora, meu Deus. Até Chico no filme, vocês viram, né? Aquilo é um caso verdade. Quando o avião sacudiu, ele gritou, vem pra cá, meu corpo, agora pra você ver como é que é. Né? Então, na hora, qual é a nossa função? É chegar e dizer que uma coisa é assim, mas na hora de eu passar? Não. O nosso instinto de sobrevivência fala algo. Assim como os desejos do corpo, como Sócrates diz. O espírito encarnado, ele fica inebriado. O corpo lhe pede tudo. Água, comida, sexo e outras vontades, outros hormônios que são jogados. E ele se sente, né? Vai se sentindo de uma forma que ele não é. Né? Não somos nem o centro do universo, quanto mais alguém mais importante do que o semelhante. Então saibamos que a nossa doença, aquilo que vem de que é a nossa cura. Então eu quero ficar doente para me curar. O que é isso? Aí você suicida. O que nós precisamos é buscar entender, e só vamos estar com bastante tempo na Terra para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Enquanto nós acordarmos todos os dias e abrirmos os olhos, estamos dentro de casa, estamos no quarto, é mais uma oportunidade. E todos têm, exceto aqueles os natimortos, exceto as crianças que vão cedo, mas também tem motivo. E o nosso sentimento piegas com relação às crianças é porque são crianças. E nós achamos que eles são crianças. Nós somos apegados ao corpo, então achamos que aquele é a criança, achando que os filhos são nossos e não são nossos filhos.
são nossos irmãos que estão se desenvolvendo através dessa união entre o homem e a mulher, gerando um novo corpo, para que outros espíritos venham, familiares ou não, se unir a nós, para que possamos ajudá-los no crescimento e eles depois nos ajudar muito, assim como a expansão do universo. Como tem o Sol, tem a Lua, e ali gera toda uma reação a respeito daquilo. Como um dia se desprendeu um astro, nos girou e desprendeu outro, nós também fazemos a mesma coisa. Nós crescemos, desenvolvemos, depois unimos ao outro, e vai gerar o outro, que vai gerar outro, que vai gerar... e vai se expandindo. E vamos aumentando a irmandade, vamos aumentando esse benefício para iluminar a escuridão. O que é a escuridão? É a ignorância. O mal não é alguém, o mal é a ignorância. À medida que conhecemos, vamos iluminando a nossa razão. À medida que vamos nos desenvolvendo, vamos entendendo muito mais a respeito da cura e da doença. Da doença e da cura. O que causou isso? Não podemos sequer pronunciar, isso foi por causa disso. Isso está assim porque na outra vida, eu falei, não podemos nem dizer isso. Só podemos saber que tudo que nos acontece, somos os únicos responsáveis por isso. Não temos a quem acusar. Porque quando vamos investigar o nosso caráter, como nós mesmos, aquilo que nós fazemos às pessoas, aquilo que nós pensamos a respeito das outras pessoas, sabemos que, naquela pergunta como faz às vezes para mim, e aí, como está tudo bem? Olha, não está como eu queria não. Ah, não, mas está melhor do que eu mereço. O que eu tenho é exatamente aquilo que eu preciso. Às vezes, se a gente queria ganhar mais, não desisto, vou prosseguir, vou continuar fazendo aquilo que eu gosto de fazer, lutando contra aquilo que eu não quero fazer, e daqui a pouco me vejo fazendo aquilo novamente. Mas é um exercício, desprender-se. O espírito materialista, quando encarnado, quando desencarna, digamos que pode ser como, aliás, o espírito elevado é como uma pena, né? Uma pena digamos, um algodão, né? Que quando um apanhazinho, quando você pega e sopra o vento, bota numa pedra, ela sopra, pronto, ganha o céu. O espírito na condição mediana, o que ele faz quando desencarna? É como se você passasse assim um sabão nele e deixasse aquela peninha, assim, ela vai grudar na pedra e só vai sair dali depois que vier algumas chuvazinhas ali para poder ela secar e ganhar, o vento bater e ela ganhar. E o materialista, nós, né, bem ferrenhos, quando desencarna, fica aqui embaixo ainda, nessa região dificultosa aqui, toda trevosa ainda. É como você pegar um algodão, passar super bom nele e colar na parede de chapisco ali. Espera o tempo passar até ele desgastar tudo ali para poder desprender. Vamos passar. O nosso orgulho é o que leva a gente ao sofrimento. Não é o nosso entendimento. Humildade, como o seu Gélio, um amigo que eu tive desencarnado, ele era amigo íntimo também do Chico, e ele disse que chegou certa vez, ele fazia uma palestra, ele falou que ele certa vez conversando com o Chico, justamente a respeito da humildade, que todas as pessoas, em sua maioria, né, clamam e falam, nossa, eu agi com humildade, eu fui humilde, fulano é humilde, ciclano é humilde. Gente, ser pobre não é humildade, não. Humildade é uma virtude alcançada, não é um estado de vida. Uma virtude alcançada. A pessoa pode ser rica e ser humilde, né? Sabendo que ela é com aquela posição dela de rico. E sabendo que rico não é aquele que é tão abastado que é capaz de comprar um navio por dia, né? Não é esse, é aquele que tem mais do que o outro que está abaixo dele. Isso é que é ser rico. Senão, como é que, onde fica o ditado, mais fácil o caminho passar por buraco com agulha do que ter um rico entrar no reino do céu? O Romário tem dinheiro, o Ronaldo tem mais do que ele, o Sheik tem mais do que os dois, o Bill Gates tem mais do que o Sheik, aquele mexicano lá tem mais do que todos eles juntos. Então quem que é rico ali? Se a diferença do primeiro para o outro, que a gente achando que é bastante rico, é como a nossa com o mendigo lá na rua. Se nós olharmos para baixo e não virmos ninguém mais necessitado do que nós somos pobres. Mas se a gente vê nós somos ricos. Sinal do que o que a gente tem, a gente pode dividir. Mas o medo, como diz Gibran, Khalil Gibran, o que faz a nossa fome é o medo da fome. Guardamos alimentos, eles perecem na nossa dispensa. Compramos coisas que não vamos usar.
porque apenas desejamos, porque temos o poder de compra. Voltando ao nosso ponto, então, quanto o nosso desprendimento precisa ser feito mais rápido. Assim como as nossas orações, como foi mencionado anteriormente, as nossas orações têm que ser direcionadas ao mundo inteiro. Estamos à base, estamos próximos de uma terceira guerra mundial, que está camuflada aqui e ali, acontecimento. Sempre quando vem uma chuva forte, tem aquele silêncio. Quando vai acontecer alguma coisa, tem aquele silêncio. O mundo está explodindo uma coisa aqui, uma coisa ali e tal, mas está tudo quieto demais. Né? A economia mundial, que é baseada em determinado mineral, em determinada coisa, produto, está ali, mantendo uma posição, e é precisa, porque tudo gira em torno daquilo. Já não tinha mais necessidade, mas ainda gira em torno daquilo, porque os grandes fazem isso. Então as nossas orações têm que ser para eliminar essa doença chamada orgulho. Tem que ser para eliminar essa doença chamada vaidade, egoísmo. Essa doença que nós temos que chamar inércia. Ou seja, não se meta nisso, eu vou orar pelos meus, para que Deus proteja o meu, fecha a porta, fecha a janela, fecha tudo aqui, estamos aqui. Não. Por que Deus permite a guerra? Porque com a guerra nós saímos de nossa casa para ajudar o outro. Porque se tiver todo mundo rindo, cada um vai rir no seu quintal. E continuamos com a nossa doença, né, do nosso egoísmo, que nos transforma nessas criaturas capazes de ver uma notícia na televisão, porque nós vemos todo dia, de manhã cedo, é desgraça no café da manhã. Na hora do almoço, mais uma dose de desgraça. Antes de dormir, mais desgraça. Então a gente acorda todo desgraçado, na realidade. Não se falam as coisas boas. Quando passa, é de alta madrugada ou é domingo de manhã tão cedo que quem tem coragem de acordar domingo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para assistir? Porque não interessa manter o povo. E quem controla isso são os homens. Os homens decidem. Quem controla é o lado negativo, que nós abrimos as portas e deixamos que ele comande as nossas atitudes. Pergunta de Jesus, como foi dito anteriormente: que buscais quando fizeres isso? Qual é a sua intenção? Né? Promessa? Como se Deus fosse alguém que se satisfizesse com seu joelho ralado, cheio de sangue, subindo a escadaria. Não faça isso. Bata na porta do seu vizinho que você está devendo alguma coisa a ele, ou ele brigou com você, você sabe que você estava certo, mas para ele estava certo, você está errado. Então vença isso. Bata lá, eu vim aqui me reconciliar com você, eu não vou fazer isso não, que vai me xingar disso, daquilo, aquilo, outro. Então, tenha a sua felicidade. Então nós temos aquilo que nós precisamos ter para nos desenvolvermos. Ou seja, pancada na cabeça, todos os dias, 2, 3, 5 doses ao dia de pancada na cabeça, uma beleza para o joelho dobrar, até bater no chão. Um dia a gente chorar e desejar mudar o pensamento. As doenças podem ser de caráter também expiatório, podem ser de caráter provacional, sendo que a diferença é quando nós pedimos uma determinada prova para passar. Essa é a orientação da espiritualidade. E nós falhamos naquela prova, ela pode se tornar uma expiação. A expiação já é uma expiação. Se nós a suportarmos muito bem, por exemplo, a pessoa perdeu as pernas num acidente, isso é uma expiação. Podia ter sido uma prova, mas digamos que foi uma expiação. Ela não tem como fazer as pernas nascerem de novo, mas ela pode se sentir feliz compreendendo aquele objetivo, aquele mesmo Deus lá do capítulo 5 do Evangelho, né? Misericordioso, justo e bom, porque isto é um corpo material, isso vai deixar a terra um dia. Aliás, isto, mas não com desprezo, isto com o bom orgulho, aquele que eu preciso utilizá-lo para fazer o melhor, utilizar a minha voz, utilizar as minhas mãos, o meu ouvido, os meus olhos, a minha boca, para fazer o melhor, para que o melhor se faça, para que eu consiga vencer. E quando chegar a minha vez, talvez como Maria de Madalena, que quando ela que teve uma vida voltada à luxúria, né, que quando ela resolveu acompanhar Jesus e auxiliando Maria e os outros nas tarefas de auxílio aos leprosos, e ela tomando banho, segundo a história, vê uma mancha roxa próxima ao seio, e ela pega um espinho de rosa e espeta ali.
e ela não sente o espírito, sinal de que ela estava com lepra, que hoje a gente chama de hanseníase, né? E ela diz que ela não era merecedora daquilo, não com revolta, mas sabendo que o que ela já havia feito, aquilo seria pouco para ela. Resignação, né? A resignação nossa é que vai fazer com que a gente se sinta superior a alguém, não, superior a nós mesmos e às coisas que chegam até nós, que buscam transviar-nos para que nós venhamos a adquirir doenças futuras que vão ser a nossa expiação dolorosa para voltarmos ao ponto que poderíamos ter evitado anteriormente. Velhice não é doença, é um estado dele. Juventude não é emprego, porque vai ficar velho também. Se der tempo para isso, que a gente usa aí, que não adianta. Vai dar tempo não. Estão tão endurecidos ali. Criança é um estado dele. O que nós precisamos? Olhá-los como olhamos para nós mesmos. Não só como criança, aquela coisa tenra, que a gente vai gudi. Porque quando criança a gente não vai gudi, né? A gente trata de forma diferente, porque a gente separa as coisas como o amor tem que ser dado igualmente. Claro, ninguém vai tratar como retardado no outro aí, né? Fazendo bilu e quem está mais velho aí, né? Mas o que a gente vai fazer? Tratar com respeito, compreendendo que não aquela criaturinha que está ali pequenininha, ali sorrindo, com aquela vozinha docinha, tenra, rouquinha, fanhosinha, gostosinha, ali dentro, ou seja, naquele corpo, ele pertence provisoriamente a alguém que pode ser muito mais velho que você, uma inteligência muito mais perspicaz do que a sua, e você precisa ser para ele aquilo que você gostaria que outra pessoa fosse para você, enchendo de amor, de carinho, de respeito, mas de acordo com aquilo que eu me sinto forte ou que eu me sinto fraco, conforme ele vai crescendo, eu vou me mostrando. E aí ele vai se mostrando quem realmente é, e eu vou me colocando na posição de que eu realmente sou, quando eu receber daquela criatura as coisas que eu não gostaria de receber. Ou que sem perceber eu acabo recebendo dele muito mais amor do que eu fui capaz de doar a ele. Honra teu pai e tua mãe para viver de longo tempo sobre a terra. Não é mesmo? Por quê? Porque nós precisamos reencarnar, para que nós não fiquemos perdidos ainda na erraticidade, na espiritualidade, aguardando o momento para reencarnar. Difícil, porque nós não honramos o pai, a mãe e a família, então eu não vou ter um pai e uma família tão cedo. Doença espiritual. Quando nós formos tratar agora da questão da doença espiritual, não podemos esquecer do médico da terra, mas também não podemos esquecer daquilo que a espiritualidade nos pede. Na véspera do tratamento, abster-se de fumo, álcool, sexo, outras drogas, ambientes tumultuados, discussões infundadas, né? Certos alimentos como carne e outras coisas pesadas. Uma dieta apenas. Poxa, mas eu posso estar lá no tratamento e estar com o meu pensamento em sexo, em comida, mas não é um fator mental. Porque você já é um perturbado mental momentaneamente, porque já está precisando passar por um tratamento espiritual, sinal de que o seu campo telespiritual está desarticulado e eclodiu na enfermidade que você tem agora. O que você pode é saber que aquilo é para manter o seu sistema endócrino todo funcionando na harmonia, para reharmonizar o seu campo físico. Não está o fígado trabalhando, o intestino trabalhando para dissolver aquela carne que está lá no intestino já uns 2 dias lá, né, para você excretá-la, não para você chegar e tirar do fígado, botar para fora toda aquela quantidade de álcool que você não foi capaz de se abster, porque aí o que você vai receber de benefício é proporcional ao estado físico que você está. O que é isso? Ação e reação. A doença é a cura. Livro, ação e reação, para nós encerrarmos. Há uma passagem onde André Luiz e a espiritualidade são chamados a socorro de 2 pessoas que estavam encarnadas num local muito pobre para o tratamento de uma criatura, que eles precisavam vencer a vida. E eles adentram um casebre, e nesse casebre se encontrava uma mulher em dificuldades com seu filho. Esse filho era anão, surdo
mudo e débil mental. E André Luiz não entendia como que aquela criatura poderia sobreviver daquele jeito. Ele estava ali, a mãe tentando salvar ele. Eles penetraram, o instrutor vai e penetra na mente daquela criatura para mostrar a André Luiz por que motivo. Ele era um assassino sanguinário. E ela havia sido parceira dele em outras épocas. E ele, na espiritualidade, era muito mais perigoso do que encarnado. Veio naquela condição para que o ódio dele não pudesse ser espargido mais, mas que aquilo pudesse já ir tolhindo ele através das dores que ele sentia, da falta, do silêncio em que ele vivia, dos momentos em que ele estava ali passando por aquela enfermidade. Ou seja, outras encarnações ele ainda teria que passar por aquela condição para que ele pudesse amansar o seu coração doentio, para que ele pudesse ir se amolecendo e depois poder ganhar a espiritualidade, como já aconteceu com muitos outros espíritos que a gente já leu em muitos romances aí, como o próprio Públio Lemos, que a gente sabe da história dele também. Então, que nós tenhamos uma semana de meditação sobre as nossas atitudes, sobre o Deus que nós acreditamos, sobre as enfermidades que existem no mundo, e que as nossas orações sejam para todos. Para todos. Saber que os de casa já estão no nosso coração. Nós precisamos colocar mais gente dentro do nosso coração. Como aquele ditado que diz: uma laranja podre contamina todo o suco. E como é que você muda o suco depois que contaminou? Bota água. Botou água no suco, já fica desenchavido e ruim. Bota açúcar, piorou. Não pode botar doce. Joga fora, é mais fácil jogar fora. Não, mas você tem que curar aquele suco. Como é que você faz? Você coloca mais laranjas boas, tantas quanto necessário, até sumir aquele cheiro do mundo. Como que a gente muda o mundo? Fazendo tanto amor necessário para que ele possa mudar, começando por nós mesmos, não é mesmo? Tenhamos uma semana de muita alegria, meditação e paz. Graças a Deus.